A expansão de domínio é uma das técnicas mais poderosas apresentadas em Jujutsu Kaisen por criar um ambiente 100% favorável para o usuário. Por ser uma técnica de alto nível, não são todos os personagens que podem usá-la. E hoje vamos descobrir as 8 expansões de domínio mais poderosas, então só bora. Antes, já deixa aquele like e comenta aí quais expansões de domínio você acha que estarão nessa lista. Não se esqueça de conferir se o sininho está ativo para não perder os próximos vídeos e agora bora para a lista. 8. Caixão da Montanha de Ferro do Jogo. O domínio da maldição especial nascida pelo medo dos desastres naturais relacionados ao fogo constrói um ambiente semelhante a um vulcão ativo. É uma câmara de pedra selada com grandes fissuras nas paredes e no solo que jorram grandes porções de magma. Isso produz um calor ambiente tão grande que um feiticeiro de jutsu comum entraria em combustão ao entrar no domínio. Como todo domínio, o Caixão da Montanha de Ferro é um domínio letal que inclui um acerto garantido. O usuário pode comandar a rocha derretida que se estende do ambiente para acertar seu oponente com um ataque imperdível. Jogo exibiu sua expansão de domínio pela primeira vez quando estava desesperado para matar Satoru Gojo em sua luta. Para contornar o Infinity de Satoru, Jogo recorreu ao seu domínio. Enquanto um feiticeiro normal queimaria dentro do Caixão da Montanha de Ferro, Satoru saiu ileso e foi capaz de proteger o seu aluno, Yuji Itadori, do calor. Ainda determinado a reduzir Satoru em uma pilha de cinzas, Jogo tentou aumentar as técnicas amaldiçoadas. No entanto, Satoru expandiu seu próprio domínio e provou-se o mais poderoso dos dois domínios, e rapidamente suprimiu o Caixão da Montanha de Ferro. Devido a essa derrota, Jogo nem sequer tentou usar seu Caixão da Montanha de Ferro em sua batalha contra o Sukuna, temendo que o domínio do seu oponente ultrapassasse o seu. 7. Domínio do cemitério Smallpox Date. Smallpox Date é um espírito amaldiçoado convocado por Kenjaku para aterrorizar a feiticeira Jujutsu Mei Mei e seu irmão Ui Ui. Tem uma aparência assustadora devido à sua boca, que tem 2 grandes presas e 2 braços musculosos que estão cheios até a borda com inchaços de varíola. Ele é um espírito amaldiçoado incrivelmente poderoso, pois foi usado por Kenjaku para avaliar o poder de Mei Mei e ver se ela é digna de enfrentá-lo. Para entender o seu domínio, precisamos antes falar da sua técnica amaldiçoada. Chamada de técnica da lápide, ela começa quando prende o seu alvo dentro de um caixão apertado. Depois que o alvo é pego, a maldição pega o seu punho esquerdo e abaixa sua mão direita. Esse movimento deixa cair uma lápide gigante em cima do caixão, causando grandes danos e enterrando o caixão no subsolo. Uma vez que a lápide é colocada, a maldição da doença começa a contagem regressiva do 3. Se a contagem chegar a 1, o alvo será infectado com varíola e morrerá. No seu domínio, usando seus dedos para criar sinais de mão, a maldição pode ativá-lo, prendendo instantaneamente um oponente dentro dele. O próprio domínio é um cemitério condizente com os temas das habilidades da maldição da doença. O golpe automático concedido pelo domínio aprimora a técnica amaldiçoada e garante a morte uma vez que as condições sejam cumpridas. 6. Sentença Imortal Hiromi Hiriguma. Hiromi Hiriguma é um advogado de defesa que decidiu participar do mortal jogo da Bate e foi capaz de se tornar um dos melhores jogadores. Antes de se tornar um feiticeiro de Jujutsu, Hirumi era um advogado honrado que ajudava aqueles que eram acusados injustamente, mesmo que os seus casos fossem impossivelmente difíceis de defender. Apesar de ser naturalmente talentoso em Jujutsu, a expansão de domínio de Hiromi não foi ativada por meio de treinamento rigoroso. Ele recebeu sua expansão de domínio quando sua técnica amaldiçoada foi ativada graças ao Kenjaku. Sua sentença mortal é um domínio que se materializa como um pedaço de tribunal, e os presos nele devem provar ao juiz que não são culpados dos crimes que lhes são atribuídos. O que é aterrorizante com a expansão de domínio de Hiromi é que mesmo ele não está ciente do tipo de punição que os seus inimigos receberão, seja morte ou seja remoção da sua técnica amaldiçoada. 5. Jardim das Sombras Quimera do Megumi Fushiguro. Sendo um feiticeiro de grau 2, é impressionante que Megumi tenha conseguido conjurar sua própria expansão de domínio. No entanto, seu Jardim das Sombras Quimera ainda está incompleto e tem suas falhas. Mas com a mentalidade certa, sua expansão de domínio pode facilmente exorcizar uma maldição especial. Além disso, Megumi é descendente do clã Zenin, uma das principais famílias de feiticeiros, e possui a sagrada técnica das 10 sombras, que só pode ser dada. Ele permite invocar 10 Shikigamis diferentes. Megumi também é capaz de armazenar armas sagradas em suas sombras, o que se mostra inestimável em suas lutas. Megumi provavelmente possui um dos maiores potenciais da história. Em um dos primeiros arcos da obra, ele é elogiado por suas habilidades inatas tanto por Sukuna
que é o maior espírito amaldiçoado de todos, quanto por Gojo, que é o maior feiticeiro Jujutsu de todos os tempos. Seu domínio inunda a área das sombras fluidas, que podem produzir rapidamente qualquer desejo de Megumi. O desejo de Fushiguro está incompleto e não tem uma função segura, mas a técnica das 10 sombras foi aprimorada para 110% do seu potencial. Isso permite que Megumi produza clones de si mesmo das sombras, bem como Shikigamis. Megumi é incapaz de produzir uma barreira ao redor do domínio e deve sobrepor um espaço interno para forçar o seu domínio para prender o seu alvo dentro. 4. A Aposta da Morte Ociosa, do Kinji Hakari. Kinji Hakari é um estudante do terceiro ano da Tokyo Jujutsu High e atualmente está suspenso por entrar em conflito com as autoridades. Enquanto está longe da escola, Kinji administra um clube da luta, o local para combate corpo a corpo entre feiticeiros por dinheiro. Ele é um dos personagens que Gojo dizem ter um potencial para superá-lo. Sua expansão de domínio tem um tema de máquina caça-níquel e cria uma área semelhante a uma estação de trem. O domínio manipula a probabilidade, permitindo que Hakari ganhe um jackpot e obtenha bônus temporários de energia amaldiçoada ilimitada. Seu domínio é bastante complicado de entender, mas ele conta com uma historinha que se passa em uma estação de trem e possui várias probabilidades. Toda vez que ele acerta dentre essas probabilidades, ele recebe um prêmio que equivale de acordo com a aposta feita por ele. Quanto menor a probabilidade do seu palpite, maior será o prêmio se ele acertar os próximos passos dos personagens. Se ele acerta, o inimigo dentro do seu domínio não tem outra opção a não ser se defender, então ele manipula as probabilidades para poder usar os seus ataques. Como dito, é bastante complicado, mas ele pode permanecer imortal por 4 minutos, o que realmente coloca seu domínio acima dos demais. No top 3, vamos com a auto-incorporação da perfeição do Mahito. Na luta de Mahito contra Yuji e Nanami, os fãs puderam testemunhar seu crescimento em tempo real durante o combate, culminando com o lançamento da sua expansão de domínio. Mahito é mais perigoso do que a maioria dos espíritos de grau especial, pois com o seu toque ele pode alterar a alma do seu alvo. Mahito surge como o terceiro nessa lista, apesar de ser um espírito amaldiçoado mais novo e mais imaturo. Embora mais jovem e menos experiente que Diogo, Mahito é um espírito amaldiçoado de grau especial não registrado e avaliado por possuir o poder de pelo menos 3 dedos do Sukuna. A expansão de domínio de Mahito cria um ambiente onde ele é automaticamente conectado com as almas de qualquer um dentro, e é capaz de transfigurar à vontade. Seu controle sobre a técnica é flexível o suficiente para que, assim como Satoru Gojo, ele seja capaz de ativá-la por intervalos de 0,2 segundos. Nanami comparou a sensação do domínio de Mahito a estar na palma da mão dele. Se não fosse a intervenção de Yuji Sukuna, a expansão de domínio de Mahito teria facilmente matado Nanami, que é um feiticeiro de grau 1. No top 2 a gente tem o Santuário Malevolente do Sukuna. Como rei de todas as maldições, Sukuna com certeza ia estar nessa lista. Seu poder é tão grande que o poder de outros espíritos amaldiçoados são percebidos em termos de números de dedos do Sukuna, o que apenas demonstra seu poder avassalador. Mahito pode ser considerado como um dos personagens mais corajosos do anime, quando tentou tocar Yuji e inadvertidamente Sukuna, pois isso quase o matou. Sukuna tem habilidades e poder superiores sobre todas as outras maldições e a maioria dos feiticeiros. Ele era originalmente um feiticeiro humano que era tão poderoso que se pensava ser um demônio. Todos os feiticeiros da época em que Sukuna viveu tiveram que combinar suas forças para derrotá-lo, mas o poder de Sukuna era tanto que ele renasceu como um espírito amaldiçoado e seu corpo era muito durável para ser destruído. O Santuário Malevolente é diferente dos outros tipos de expansão de domínio, pois não cria um espaço separado dentro de uma barreira. Em vez disso, Sukuna pode manifestá-lo diretamente na realidade, enquanto é capaz de ter um efeito certeiro sem exigir uma barreira. Por causa disso, é considerado uma técnica verdadeiramente divina, pois a capacidade de realizar o domínio inato de alguém sem usar uma barreira é semelhante a um artista desenhando no ar, em vez de uma tela. Dentro do Santuário Malevolente de Jinri, Sukuna é capaz de utilizar o cortar e desmantelar para cortar implacavelmente qualquer coisa no seu raio. Desmantelar tem como alvo objetos inanimados, enquanto partir ou cortar mira em qualquer coisa com energia amaldiçoada. Em primeiro lugar, é claro que a gente vai ter o vazio infinito Satoru Gojo. Gojo não é apenas um personagem simpático devido ao seu charme e aparência, mas também é extremamente poderoso. Ele é apresentado na série como o mais forte, e mais tarde se gaba com confiança de que derrotar Sukuna totalmente revivido com 20 dedos seria um pouco desgastante. Ao longo da temporada, todo espírito amaldiçoado inteligente é aconselhado a evitar Satoru Gojo. Como Megumi, Gojo possui várias técnicas herdadas,
como 6 olhos, que permite que o seu uso de energia amaldiçoada seja quase infinito, e o Limitless, que lhe permite o controle sobre o espaço. Além dessas técnicas inatas, Gojo também nasceu com alto intelecto, força, velocidade e reflexos superiores. A expansão de domínio de Gojo cria um espaço metafísico que faz com que as vítimas recebam todos os tipos de estímulos e informações infinitamente, restringindo seus processos de pensamento e ações. O controle de Gojo sobre seu domínio é tão preciso que ele pode ativá-lo por apenas 0,2 segundos, limitando seu efeito duradouro naqueles que ele prende dentro dele. Aqueles com quem ele faz contato físico também são imunes ao seu efeito. Essa foi a lista de hoje, espero que vocês tenham curtido. Comentem aí qual a sua expansão de domínio favorita. Obrigado por terem assistido até aqui. Vou ficando nessa, até a próxima, fui, falou.